Olá, agora vamos falar dele, né, que é um dos principais filósofos antigos, discípulo de Platão, Aristóteles. Aristóteles, ele é muito importante, ele foi professor do imperador Alexandre o Grande, para quem conhece, né, o imperador da Macedônia. E ele possui diversas obras, entre elas, né, um assunto importante que é a liberdade. Primeiro, o Aristóteles. O Aristóteles escreve um livro chamado Ética a Nicômaco. Por que Ética a Nicômaco? Porque Nicômaco é o nome do filho do cara. Então o filho dele chama Nicômaco, ele vai fazer um livro de ética para o filho dele, ele ensinar a ética, como agir para o filho dele. Dentro desse livro, ele está falando de liberdade. Por quê? Para ser ético, você tem que saber como agir. E para saber como agir, você tem que saber se você pode ou não agir, né? Ser livre. Tá aí o livro. Para falar de liberdade, né, para entrar no assunto liberdade, o Aristóteles vai apontar duas coisas extremamente importantes, que é a questão da ação voluntária e ação involuntária. A partir dessas duas formas de ação, ele vai pensar a liberdade. Vamos pôr as ações. Então, o que são as ações voluntárias e involuntárias? O próprio nome já diz, né, uma coisa meio óbvia. A ação voluntária é aquela ação que você decide o que vai fazer. Você é um voluntário da própria ação, aonde você tem total consciência do que deve ser feito, como deve ser feito e escolhe o que fazer. A ação involuntária é uma ação que não depende de você. É uma ação que está além das suas condições. Um exemplo básico é você, por exemplo, sentir o vento na rua. Quando você sente o vento, você não tem uma opção, você não tem uma escolha. A respiração, ela é involuntária, você não escolhe respirar, você respira automaticamente. Você faz uma ação involuntária. É claro que ele vai entrar em detalhes maiores ao falar disso, e eu vou entrar nisso agora. O que uma coisa tem a ver com a outra em relação à liberdade? Então, a liberdade em si. Para o Aristóteles, o homem ele é dono dos seus próprios atos. Você é livre completamente. Você faz o que você bem entender com a sua capacidade de ação, né? Que é o que se chama o princípio dos atos, né? Vamos por aí. O que são os princípios dos atos, né? Ou melhor, o princípio dos atos. Ele vai falar assim, que é o princípio de si próprio. Toda ação, ela começa em você mesmo. Tudo que você quer fazer, tudo que você pensa em fazer, ela começa em você. Ela não tem origem em lugar algum além de você. Mesmo que seja uma ação gerada pelo outro, a produção daquela coisa é baseada em você, porque é você que decide o que vai fazer ou não. Aí ele coloca essa frase. Essa frase define muito bem, né, essa ideia do princípio dos atos. Que ela diz o quê? Cada homem delibera sobre o que crê ter que fazer. Cadê? O que ele está querendo dizer com isso, né? Cada indivíduo tem a capacidade de analisar, de decidir, de avaliar o que é melhor para ser feito por ser livre. Então você tem toda essa capacidade de ação. E aí entra a questão, mas o que tem a ver ação, o voluntário e o involuntário? Tudo que eu estou falando até agora é uma questão de voluntário. Né? Você escolhe o que vai ser feito. Ele vai falar que tem a ação que ela é voluntária e involuntária ao mesmo tempo, que é a obrigação. Não especifica como obrigação, eu estou colocando obrigação para que você entenda. Porque ela é uma ação que você vai fazer, mesmo que você não queira fazer. Por exemplo, ir ao banheiro. Já que ao banheiro a gente quer, vai ter que trabalhar.
Eu não quero ter que trabalhar. Se eu pudesse não trabalhar nunca na minha vida, eu não trabalharia. Mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não faço coisa alguma. Então ela é uma ação voluntária e involuntária ao mesmo tempo. Eu não tenho escolha ao fazê-la, mas eu faço porque eu quero, porque eu sei que eu tenho coisas maiores que eu ganho com aquilo. Isso é uma ação voluntária e involuntária. A ação que ele não considera uma ação é a ação baseada na coação. O que é uma coação? O que é ser coagido? Coagido é quando você é obrigado a fazer alguma coisa à base de ameaça. A pessoa vai lá, mete a arma na sua cabeça e fala, ó, você vai fazer isso, porque se você não fizer isso, eu mato você, eu mato alguém que você gosta. Isso para Aristóteles não é uma ação considerada, porque aquela ação, ela não seria produzida de forma alguma por você se não fosse a coação, a força maior te obrigando a fazê-la. Para Aristóteles, no fim de tudo isso, ele acredita que as nossas ações elas são geradas e produzidas para encontrar a felicidade. A felicidade é o fim, é a coisa final da produção da ação. Seja ela qual for, eu estou sempre buscando uma satisfação que gere uma felicidade. É por isso que eu vou agir, eu vou fazer qualquer coisa buscando felicidade, senão eu não faria, segundo Aristóteles. Essa é a ideia de liberdade para Aristóteles. Espero que tenham entendido, gostado. Até o próximo.